Fala meus amigos, saudações vascaínas, eu sou o Juninho, você tá no canal Machão da Gama e tô de volta para mais um giro de notícias sobre o nosso Vasco da Gama, trazendo aí atualizações, novidades e informações sobre o nosso gigante da colina. Hoje vamos falar sobre um jogador que você viu aí no título, na capa do vídeo, que foi comunicado que não vai fazer parte dos planos do Vasco para essa temporada, então a gente pode aqui até dizer que não vai mais vestir a camisa do Vasco, pelo menos não nessa temporada, né? Quem sabe no futuro. Esse jogador, Iago Pikachu, você já viu aí no título do vídeo. Vamos falar também aí sobre reforços, o Vasco em busca de reforços, mais jogadores aí foram ventilados em São Januário, mas ainda tá naquela, enfim, a coisa tá meio parada, né? Tem muita especulação, mas de fato mesmo tem acontecido pouca coisa. Mas vamos conversar aqui sobre isso, conto aí com o seu like, que é muito importante, e conto também com a sua inscrição. Tamo junto, rodou a vinheta. Então bora lá meus amigos, começando mais um vídeo aqui no canal e quero saber se você já tem o aplicativo OneFootball no seu celular. Se você ainda não tem o aplicativo OneFootball, você tá dando muito mole, porque quem é apaixonado por futebol tem que ter o OneFootball no celular. Lá você fica completamente atualizado sobre notícias e informações do mundo da bola e também pode acompanhar de graça o campeonato francês e o campeonato alemão. Não tem que pagar nada por isso, é só baixar no link que está aí na descrição que você já tem acesso aí aos jogos do campeonato francês, aos jogos do campeonato alemão e notícias em primeira mão do seu clube do coração. Baixe agora, o link está aqui na descrição do vídeo, o OneFootball, um parceiraço aqui do canal Machão da Gama. Bom, e vamos começar falando sobre Iago Pikachu, talvez a notícia mais importante do dia, né? Iago Pikachu foi comunicado que está fora dos planos do Vasco para a temporada de 2021. O Vasco entrou em contato com o staff do jogador, neste primeiro momento, estendendo as férias do Iago Pikachu. O elenco do Vasco vai se reapresentar, né, na segunda-feira, e o Vasco pediu ao staff do Iago Pikachu que ele não se reapresente com o elenco, porque não faz parte, né, dos planos do Vasco para a temporada de 2021. Isso significa que Iago Pikachu está fora do Vasco, né? Não vai mais vestir a camisa do Vasco, está fora dos planos aí da diretoria e da comissão técnica. Agora o Vasco tem que procurar um destino para o jogador, porque ele tem contrato até o dezembro desse ano, né? Até o final do ano. Então está sob contrato, né? Ainda pertence ao Vasco da Gama. Então provavelmente aí o staff do jogador vai procurar um novo destino para o Iago Pikachu e o Vasco não vai fazer nenhuma força, né, para o jogador permanecer. O Vasco vai facilitar uma saída. Então nos próximos dias Pikachu deve ter um outro destino na sua carreira, né? Não permanece no Vasco da Gama, não permanece em São Januário. Essa informação que Pikachu está fora dos planos do Vasco foi dada em primeira mão pelo jornalista Fábio Azevedo e depois confirmada pelo Globoesporte.com. A liberação de Iago Pikachu faz parte de um processo de reformulação do elenco do Vasco da Gama e terá outros nomes conhecidos nessa barca, né? O Pikachu está puxando essa barca. Outro jogador, por exemplo, que o Vasco pediu para que não se reapresentasse é o Neto Borges. O lateral Neto Borges também não vai se reapresentar e ele tem contrato até o meio do ano com o Vasco, né? E também a mesma situação do Pikachu, o Vasco está tentando devolver para o time belga, mas se não conseguir vai tentar arrumar um outro clube para o jogador. Mas, voltando aqui ao assunto, a tendência é que outros medalhões conhecidos desse time do Vasco, né, jogadores aí com mais rodagem, vamos dizer assim, que estão no clube há mais tempo, a tendência é que esses jogadores tomem aí o mesmo caminho do Iago Pikachu. Com a queda que o Vasco tem aí nas suas receitas, né, por conta da queda dentro de campo para a Série B do Campeonato Brasileiro, o Vasco vai precisar reduzir gastos aí no futebol e entende que existe atletas, né, no elenco profissional que ganham muito, mas entregaram pouco na temporada passada. Sobre Iago Pikachu, mais uma vez, o jogador foi o atleta que mais vestiu a camisa do Vasco neste século,
com 253 jogos pelo Vasco da Gama. Isso diz muita coisa, né? Iago Pikachu, o jogador que mais vestiu a camisa do Vasco neste século. Isso explica o buraco que a gente se enfiou. Mas, enfim, boa sorte aí pro Iago Pikachu na sequência da sua carreira. O Vasco segue seu rumo, o Pikachu também segue o seu rumo e eu quero a sua opinião aqui nos comentários sobre isso. E agora vamos falar de reforços, né, meus amigos? Porque a gente tem falado muito de saída, é especulação de saída de Leandro Castan, é Marcelo Alves que não fica por conta de pedido do treinador, é Neto Borges indo embora, é Henrique que não deve renovar o contrato, é Igor Catatal que foi pro Vitória, enfim, a gente tem falado muito aí de saída, né, de jogadores saindo, mas não vê ninguém entrando, né? Porque o time é fraco, a gente sabe, ninguém aguentava mais o elenco do Vasco. Mas continuar desse jeito, daqui a pouco vai ter que jogar com o Sub-20 as competições aí nacionais, né? A Série B do Campeonato Brasileiro e a Copa do Brasil. O Carioca, o Sub-20 já está jogando. Porque até o momento o Vasco não trouxe nenhum reforço para essa nova temporada. Os times ali que vão disputar a segunda divisão já estão se movimentando. O Botafogo, por exemplo, já anunciou reforços. Hoje mesmo anunciou Felipe Ferreira, ex-Vasco, inclusive, jogador que teve poucas oportunidades aqui em São Januário. E o Vasco parado no mercado, né? Até o momento nenhum anúncio aí, apenas especulações. E mais duas especulações aqui envolvendo o Vasco da Gama são de jogadores que atuam no estado de São Paulo. O primeiro é Everaldo, atacante do Corinthians. Informações que o Vasco sondou a situação do atleta Everaldo para tentar uma negociação por empréstimo. Segundo essa informação, o Vasco tentou ali ver se existia a possibilidade de trazer o Everaldo por empréstimo, mas a princípio o Corinthians só aceita negociar o jogador em definitivo. Essa é a situação aí do atacante Everaldo. E outro jogador aí que foi ventilado, né, sondado aí no Vasco, é do atacante do Red Bull Bragantino, Morato. O atacante está de saída do Red Bull Bragantino e, segundo informações aí, Coritiba e Vasco da Gama têm interesse no atacante. Eu, sinceramente, desconheço o atacante Morato, então não seria aqui injusto dar a minha opinião sobre esse jogador. Mas tem me incomodado a passividade do Vasco no mercado, né? Porque dia 18 o Vasco já joga pela Copa do Brasil. Então daqui 13 dias, né, o Vasco joga pela Copa do Brasil, um jogo que é mata-mata, aliás, é só mata, que é um jogo só, se perder tá fora. Então o Vasco vai jogar com que time esse jogo da Copa do Brasil? Porque até o momento não contratou ninguém, só chegou o treinador. Enfim, tá aí tentando fazer a reformulação, dispensando os jogadores, mas não tem nenhuma novidade, não chega ninguém. Tá demorando, né? Tá demorando aí a começar essa reformulação. A torcida vai ficando ansiosa e eu também aqui tô ansioso, né? Pelo amor de Deus, tá na hora aí de se movimentar. A gente quer aí reforços, porque se for continuar com o mesmo elenco da temporada passada ou dispensar alguns jogadores, mas ainda ficar a maioria daquele outro elenco, eu não quero nem pensar nisso, pelo amor de Deus. Tem que trazer reforços. Alexandre Pássaro, vamos trazer reforços aí que tá difícil a situação aqui. Vou ficando por aqui, meus amigos. Um grande abraço aí, obrigado pela sua audiência. Saudações vascaínas. Deixa aí o seu like, se inscreva, a sua participação aqui é muito importante. Estamos aí chegando aos 133 mil inscritos. E é isso. Tamo junto. Um grande abraço. Saudações vascaínas. Até a próxima. Fui!